Fala, meu povo! Voltando então para a gente finalizar essa parte de concurso, de classificação de crimes, para entrar na parte de concurso de crimes. Quando a gente fala em classificação, viram que existem várias peculiaridadezinhas na parte geral que a gente vai identificar posteriormente lá na parte especial. Então é importante a gente percorrer esse caminho da classificação e entender os pormenores de cada uma delas, as peculiaridades de cada uma delas, porque depois cada um dos crimes que a gente vai estudar, a gente vai perceber que isso faz muita diferença. Ok? Então vamos lá. Continuação de classificação, crimes unissubsistentes e plurissubsistentes. Pessoal, crimes unissubsistentes são aqueles que existem por si mesmos. São aqueles que o agente sai da cognição direto para a consumação no intercrimes. Ele não percorre aquelas fases muito bem desmembradas. Um exemplo clássico, a injúria verbal. O agente olha para outra pessoa de cara feia e ele já está pensando em xingar. Não há um momento em que ele se prepara, um momento em que ele executa e um momento em que ele consuma o crime. Ele simplesmente pensa em xingar, abre a boca, xinga, acabou. Então ele sai da cognição diretamente para a consumação. Os crimes unissubsistentes são aqueles que não admitem tentativa. Por quê? O simples fato do agente praticar aquela conduta já constitui o delito. Então não tem como ele pensar em não praticar a conduta e preparar a conduta para ser praticada e desistir. Por quê? Da cognição para a consumação basta um ato unissubsistente. O crime existe por si só. Então, enquanto você está só olhando para a cara daquela pessoa pensando em xingar, pensando em ofender, você não está praticando o delito. Mas abriu a boca e soltou as palavrinhas, o crime está consumado. Então observe que toda aquela fase do intercrimes de cognição, preparação, execução, consumação, é tudo colocado num saco só. Agora, quando o crime é plurissubsistente, aí não. Eu consigo pegar o crime, encaixo cognição, encaixo preparação, encaixo consumação, encaixo todas as fases do caminho do crime. Exemplo, o homicídio. Eu penso em matar alguém, alimento a ideia, preparo, vou atrás da arma, vou atrás do meio de execução do delito, encontro a pessoa, dou início à execução do delito. Isso não é garantia de que eu vá consumar, porque eu preciso acertar a vítima em local de letalidade imediata. Além disso, nada pode me impedir de chegar ao resultado lesivo. E além disso, dentro da execução, eu ainda posso desistir, posso me arrepender de forma eficaz e salvar a vida da vítima. Então há muita água para rolar dentro dos crimes plurissubsistentes, tá? Então o crime plurissubsistente, eu consigo pegá-lo e fracioná-lo dentro do intercrimes, olhando de forma muito peculiar o que é cognição, o que é preparação, o que é execução, o que é consumação. Vejo a ponte de execução e consumação extraindo ali a figura da tentativa, extraindo ali a figura do arrependimento eficaz, extraindo a figura ali do arrependimento, da desistência voluntária e inclusive consigo visualizar a possibilidade do arrependimento posterior, desde que o crime não tenha violência ou grave ameaça. Beleza? Então, quando eu falo de crime plurissubsistente, são muitos atos que fazem com que ele exista e eu consigo fazer todo o fracionamento dentro do intercrimes. Joia? Vamos para a próxima classificação, então. Crimes de forma livre, crimes de forma vinculada. O que é um crime de forma livre? Crime de forma livre é aquele tipo de delito que eu posso praticar de qualquer forma. A lei não restringe. Exemplo, matar alguém. Pode ser com pau, com caco de vidro, com um tiro, com as mãos, com veneno, com fogo. Não há um tipo específico vinculado em lei para praticar o crime de homicídio. Mas quando eu vou para o crime de perigo de contágio de moléstia venérea, previsto lá no artigo 130 do Código Penal, eu estou falando de um crime no qual a gente expõe por meio de relações sexuais uma outra pessoa ao perigo de uma DST, da contaminação de uma doença venérea. Pergunto, como é que se pode praticar esse crime? Só e exclusivamente só através de ato sexual. Não existe outra forma de praticar esse delito, tá? Então, o perigo de exposição de contágio de moléstia venérea é um crime de forma vinculada, porque a lei diz praticar por meio de relação sexual.
Então, só e exclusivamente só por meio de relação sexual, o indivíduo pode praticar o crime previsto no artigo 130 do Código Penal. Diferente do homicídio, diferente do roubo, que pode ser com caco de vidro, soco inglês, pedaço de pau, arma de fogo, simulacro de arma de fogo, as mãos, gesto ameaçador, tom ameaçador. Existem várias formas ali de se praticar essa conduta. Beleza? Então, pessoal, quando eu falo em crime de forma livre, a lei não especifica qual a forma pela qual a gente vai praticar o delito. Agora, quando é de forma vinculada, a lei vincula. Furto, subtrair coisa alheia móvel. Subtrair como? Pegando, tomando da pessoa, esperando a pessoa se distrair, pegar e sair correndo, deixar a pessoa esquecer o objeto e ir lá e pegar. A lei não vincula. Então, furto é um crime de forma livre. Beleza? Próxima classificação. Crimes vagos, também chamado de multivitimários e também chamados de vítimas difusas. O que são crimes vagos, multivitimários ou de vítimas difusas? São aqueles crimes que o sujeito passivo é indefinido. Nós temos ali um número indeterminado de pessoas que são atingidas com a prática daquela conduta. Crimes, por exemplo, como crimes que violam o sentimento de respeito aos mortos. O morto não é o sujeito passivo. A família do morto não é o sujeito passivo. É a coletividade. Então, quando uma pessoa viola uma sepultura, quando uma pessoa vai ao cemitério e perturba um enterro, perturba uma cerimônia funerária, ela está perturbando o sentimento de respeito que todos nós temos pelos que já se foram. Inclusive, nós temos um dia dedicado, um feriado nacional dedicado ao respeito aos mortos. O respeito aos mortos é um bem tão importante para a nossa coletividade, para a nossa sociedade, que a afronta a ele se tornou crime no Código Penal. Então, nessa perspectiva, quando uma pessoa vai ao cemitério e devassa uma sepultura, viola uma sepultura ou pratica qualquer ato que atente contra o sentimento de respeito aos mortos, é a coletividade que é atacada. Então, esses crimes são crimes de vítimas difusas. Eu não posso intitular como sujeito passivo um ou outro. Ah, é a família do morto. Não. Eu também tenho pessoas enterradas naquele cemitério, eu também me senti desrespeitado com a conduta desse indivíduo. Então, nesse caso, eu estou diante de crimes multivitimários. A coletividade, de forma abstrata, é atacada por aquela conduta. Ok. Próximo, vamos lá. Crimes condicionados. Pessoas, aqui nós temos uma peculiaridade importantíssima. A gente vai falar de novo sobre isso, mas eu já vou adiantar para vocês então o assunto. Mas nós temos um crime condicionado que já caiu no exame de ordem. Não foi uma vez só e muita gente acabou errando por falta de conhecer a classificação desse delito. O artigo 122 do Código Penal, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, é um crime condicionado ao resultado lesivo. Quando a gente vai para o artigo 1º do Código Penal, ele me traz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, princípio da legalidade, inclusive, trazido pela Constituição Federal. O que isso quer dizer? Quando eu vou para o artigo 122, eu tenho no caput do dispositivo a seguinte conduta: instigar, induzir ou prestar auxílio material para que alguém cometa o suicídio. Pena, preceito secundário, reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio sobrevém à vítima lesão corporal de natureza grave. O que é uma lesão corporal de natureza grave? É aquele tipo de lesão corporal que está ou no parágrafo 1º ou no parágrafo 2º do artigo 129. Se não estiver no parágrafo 1º ou 2º, não é grave. E aí entra a grande questão. Uma pessoa induz a outra a tirar a própria vida. Essa pessoa atenta contra a sua própria vida. Ela se joga na frente de um carro, ela toma uma medicação, ela tenta o suicídio. Mas aquele ato gera como consequência a lesão corporal de natureza leve. Suponha que ela se jogou na frente de um veículo, o veículo conseguiu frear a tempo, bateu e ela caiu, tendo algumas escoriações, arranhões no corpo, algumas equimoses. Foi para o hospital e lá ela conversou com o enfermeiro e contou tudo o que aconteceu. Aquele que induziu a vítima a se matar responde por algum crime? Não.
A conduta dele é atípica. Anderson, mas ele induziu a pessoa a se matar. Sim, mas como resultado lesivo, houve lesão leve. E para que haja o crime, pois não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, tem que ter previsão. E não tem. A previsão do preceito secundário do artigo 122 é clara. Se houver suicídio, 2 a 6 anos. Se da tentativa de suicídio resultar lesão grave, 1 a 3 anos. Isso quer dizer que não há crime. A conduta é atípica por falta de previsão legal em decorrência do princípio da legalidade, o que faz com que o crime do artigo 122 seja um crime condicionado à existência do resultado lesivo. O preceito secundário é claro, tem que ter morte ou lesão grave. Se não tiver lesão ou a lesão for leve, a conduta é atípica. Inclusive, este crime não comporta tentativa. Por quê? Porque se a pessoa tenta se matar e tem lesão leve ou não tem lesão, a conduta é atípica. Para que haja o crime, tem que ter lesão grave ou morte, o que torna um crime muito peculiar, o que o torna um crime muito especial e que merece uma atenção bastante pontual de nós que vamos nos dedicar a essa prova. Beleza? Então observem, pessoal, que o crime condicionado é aquele que sem o resultado lesivo ele não existe, porque a lei determina que assim o seja. Então, o 122 é um exemplo clássico de um crime condicionado ao resultado lesivo. E, por consequência dessa circunstância, ele não admite a forma tentada, tá? Não é possível se cogitar de tentativa de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, porque a lei exige que para que o crime seja punido, a lesão seja grave ou haja a morte da vítima. Joia? Próximo. Crimes remetidos. O que seriam crimes remetidos, pessoal? Quando a gente fala em crime remetido, a gente faz uma remissão à interpretação sistemática do Código Penal ou de qualquer outra legislação. O que isso quer dizer? Quando, por exemplo, eu pego o Código Penal lá no artigo 302, 304, que fala de uso de documento falso, ele me remete ao artigo 297, ao artigo 298. Então, os crimes remetidos são aqueles crimes que só lendo o tipo penal eu não chego à conclusão de que crime é. Eu preciso ter uma complementação com outro crime porque ele me remete a esse delito. Outra peculiaridade, quando a gente fala, por exemplo, do 126, parágrafo único. Uma pessoa que convence outra a tirar o próprio bebê, se utilizando para isso de uma fraude, ou de violência ou de grave ameaça, e a pessoa convencida vai e aceita tirar o próprio filho, faz com que o agente responda pelas penas do 125 e não pelas penas do 126. Apesar do aborto mediante fraude, está no 126. Só que o parágrafo único te remete para o 125, tá? Então, crimes remetidos são aqueles crimes que você pratica aquela conduta, está num determinado dispositivo, mas ele vai acabar te remetendo para outro para que você faça o link e chegue à conclusão de qual crime efetivamente será imputado diante daquela sua conduta. Joinha? Próximo. Crimes condicionados, já falamos há pouco. Crimes de atentado ou de empreendimento ou de empreendedorismo. O que seriam crimes de atentado, de empreendimento ou de empreendedorismo? Pessoal, são aqueles crimes que, quando a gente fala de um crime comum, por exemplo, o homicídio, matar alguém, pena 6 a 20 anos. Se eu quero matar alguém e não consigo, tentativa, o que vai acontecer? Minha pena vai ser de 6 a 20 anos, reduzida de 1 a 2/3, pelo 14, inciso 2, parágrafo único. Então, quando eu falo da tentativa, eu estou falando de uma causa de diminuição de pena que vai incidir naquele determinado tipo penal. E observe que quando eu falo do homicídio, está lá matar alguém. Não está matar ou tentar matar alguém. O crime é matar alguém. Se eu não consigo, eu respondo pela tentativa, que é uma causa de diminuição de pena. Quando eu falo de crimes de atentado ou de empreendedorismo, eu estou falando de crimes que não comportam tentativa. Por quê? Porque eles são especiais. O próprio tipo penal já fala fazer ou tentar fazer. E a pena é a mesma. Ou seja, quando eu vou, por exemplo, para o crime do artigo 352 do Código Penal, ele é um crime de evasão. O preso, utilizando
né, de violência ou grave ameaça, ou o preso que está submetido a tratamento de custódia, de medida de segurança, ele foge ou tenta fugir. Se ele se evade ou tenta se evadir do estabelecimento prisional, ele responde da mesma forma, tá? Porque esse crime é um crime de atentado ou empreendedorismo. Então, o 352 ele traz uma peculiaridade. Ele fala evadir-se ou tentar evadir-se. A pena é a mesma. Diferente dos outros crimes que a gente está acostumado a estudar, que não traz essa peculiaridade de fazer ou tentar fazer. Fazer, consumado. Tentar fazer e não conseguir fazer, tentativa, redução de pena. A não ser, claro, que o crime não admita a forma tentada, como é o caso de um crime culposo, como é o caso de um crime de mera conduta. Crime de mera conduta é aquele crime que você fez, a conduta está consumado. Não existe tentativa de tentar fazer aquilo. Você fez, acabou. Tá? Invasão de domicílio, por exemplo, é um crime de mera conduta. Entrar na casa ou nas adjacências. Estou tentando pular o portão, já constitui adjacência, o crime está consumado. Ah, você está tentando pular o portão para quê? Para pegar uma fruta que está ali. Não pode, o crime está consumado. Nesse caso é invasão de domicílio, porque é um crime de mera conduta. A lei quis, você fez, está punido. Ok, pessoal. Então, os crimes de atentado ou de empreendedorismo são aqueles no qual a gente é punido fazendo ou tentando fazer, porque a própria lei traz essa disposição. Observe que são peculiaridades, são crimes muito específicos e que a gente não consegue achar em todo o local. Então são crimes muito pontuais. E como exemplo, eu trago para você o crime previsto lá no artigo 352 do Código Penal. Beleza, pessoal? E aí, gente, a gente finaliza essa parte de crimes de classificação por aqui, porque são várias. Eu trouxe para vocês as mais importantes, que a gente vai explorar no decorrer das nossas aulas, principalmente quando a gente entrar na parte especial. Né? Alguns exemplos eu já trouxe para vocês, como é o caso do autoaborto, como é o caso do crime do artigo 122, como é o caso do crime de infanticídio, como é o caso do crime de peculato. Então é importante a gente já ter essas noções, porque a gente vai emergir muito mais ainda nessa parte, quando a gente for falar da parte especial, falar de crime por crime, esmiuçar cada uma dessas condutas e dominar bastante essa temática para poder tombar a FGV. O nosso objetivo aqui é só esse, é dar uma rasteira na bonita, pegar a vermelhinha e jogar na cara da sociedade. Beleza, pessoal? Aula que vem, então, voltamos falando sobre concurso de crimes. Bater um papo sobre concurso formal, concurso material, crime continuado, cúmulo material benéfico. Ver lá a diferença entre concurso formal próprio e impróprio, concurso formal homogêneo e heterogêneo. Aquela questão que muita gente tem dificuldade, vai aumentar a pena, vai somar a pena, o que é exasperação? Então tudo isso a gente vai esmiuçar bem devagarzinho para que você entenda tudo na nossa próxima aula. Joia? Um beijo no coração de vocês e até mais ver.